Graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para dar início a mais um vídeo com um tema super interessante. E desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, lhe peço agora, em nome de Jesus, nos ajude a alcançar o nosso objetivo de chegar nos 300 inscritos nesta quarentena, aproveitando aí que estamos aí praticamente boa parte de nós, né? Dentro dos nossos lares, com bastante tempo para estar vendo bons vídeos no YouTube, como também dando aí um pouco mais de tempo para nós fazer uma reciclagem naquilo que nós já conhecemos, ler mais a Bíblia, tirar um período de oração, ou seja, fortalecer a nossa vida espiritual. Hoje nós estaremos falando sobre profecia e profetadas. Era para este vídeo já estar aí disponível para vocês no YouTube, mas devido a um problema técnico nós não conseguimos editar o vídeo a tempo hábil. Mas Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, e por isso nós estamos aqui agora gravando este vídeo. Talvez você irá assistir ele de manhã, ou à tarde, ou à noite. Isto não importa. O importante é que você assista este vídeo do começo ao fim. E no final, se você gostar deste vídeo, deixe o seu like, faça um comentário e se quiser mandar aí alguma pergunta relacionada a este assunto, nós estaremos conversando com vocês em nome de Jesus. Bora lá para o nosso vídeo, profecias e profetadas. Vamos para a primeira leitura do texto sagrado. Você possivelmente agora não está, talvez não esteja próximo ao exemplar da Bíblia, mas eu gostaria que você, depois com calma, pausasse o vídeo, ouvisse certinho, pegasse as referências bíblicas, porque o nosso intuito aqui não é fazer deste vídeo uma autopublicação da nossa imagem. Pelo contrário, temos uma finalidade de estar colocando aqui mensagens que de fato e verdade faça diferença no seu conhecimento, no seu ministério, na sua vida espiritual. Então, para tanto, o uso da Bíblia ele é fundamental. E o texto que eu quero convidar você a estar lendo, sim, encontra-se ou se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo do amor, apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 39. Assim escrito está: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu gostaria que você gravasse este texto, sublinhasse ele na sua Bíblia e que você pudesse memorizar este versículo da palavra de Deus. E com base neste versículo, eu quero adentrar neste assunto de extrema importância, um assunto contextualizado, porque nós nunca vivenciamos, talvez eu falo por mim, nunca vivi um período de tanta pataquada e de tanta bobagem em relação ao que andam dizendo por aí ser profecia, uma mensagem que recebeu de Deus, e eu não estou aqui generalizando. Eu acredito que Deus pode sim usar pessoas para trazer uma mensagem profética, mas todo cuidado é pouco. Por isso, este texto será o nosso texto base para o assunto deste vídeo. E a palavra que eu quero, e a palavra que eu quero aqui frisar no versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, é a palavra examinai, e depois a outra palavra é escrituras, ou seja, examinai as escrituras. Todo aquele que se dispõe a ser um examinador das escrituras, existe duas coisas positivas que irá acontecer na vida desta pessoa. Primeiro, ela vai cometer menos erros doutrinários. Repito,
Esta pessoa não vai ser perfeita, mas esta pessoa irá cometer menos erros doutrinários. E a segunda coisa boa que vai acontecer na vida de uma pessoa que examina as Escrituras é que ele será uma pessoa muito bem informado acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, acerca de Cristo, acerca da Igreja de Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca da ação do Espírito Santo na Igreja e acerca também da esperança que a Igreja possui. Então, deixo aqui um conselho: examine a palavra de Deus para que você vivencie essas duas coisas boas, que é a primeira, cometerá menos erros doutrinários, e segundo, será uma pessoa bem informada acerca das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Mas vamos entrar no nosso assunto: profecias e profetadas. O que você já ouviu falar a respeito de profecia? Provavelmente, biblicamente falando, certamente você estará ouvindo algumas coisas que você já conhece, já está informado. Mas Paulo diz o seguinte, que ele não se cansava em falar as mesmas coisas aos irmãos das igrejas que ele direcionava as suas cartas. Aliás, o próprio Deus nos dá este entendimento de que uma verdade várias vezes dita, ela será possivelmente melhor aderida por aqueles que ouvem. Por isso que o salmista vai dizer o seguinte: uma coisa disse Deus, ou seja, Deus trouxe uma informação a alguém. Aí o próprio salmista vai dizer o seguinte: porém, duas vezes eu a ouvi. Ou seja, uma coisa Deus disse para tal salmista, e ele ouviu aquela coisa, aquela informação, mais do que uma vez. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia um mesmo assunto, 2, 3, 4 vezes, é Deus nos chamando a atenção para que possamos nos deter de uma forma mais criteriosa acerca daquilo, para que possamos absorver e dar uma atenção melhor àquilo que Deus está pretendendo nos transmitir. Nós já estamos aí há mais de 7 minutos do nosso vídeo e vamos entrar agora no assunto profecia. O que seria uma profecia? Segundo alguns dicionários, profecia é a predição do futuro que se crê de inspiração divina ou por divina inspiração. Mas será que seria só isso? Será que à luz da Bíblia Sagrada, profecia significa somente prever o futuro? Na verdade, não. A profecia bíblica, ela representa uma forma de comunicação entre Deus e o povo. Qual que é o propósito da profecia? A profecia, além de representar um modo de Deus falar com o seu povo, tratava-se também do anúncio prévio de acontecimentos futuros. E aí eu queria ler com você Isaías, capítulo 42 e versículo 9. Então a profecia não é somente a predição do futuro, é também, mas a profecia é um modo que Deus usa para falar com o seu povo. E nós vamos, de uma forma mais profunda, entender isso quando nós procuramos compreender qual que é, na verdade, a relevância desta profecia, ou o que realmente para que realmente a profecia serve no contexto doutrinário. Primeira coisa, a profecia ela serve para ensinar. Segunda coisa, a profecia serve para alertar. Terceira coisa, a profecia serve para confrontar. E em quarto, a profecia serve para guiar. E quinto, a profecia também ela serve para prever. Quando nós falamos que a profecia serve para ensinar, nós precisamos chegar a uma conclusão. Ensinar o quê?
o contexto geral da Bíblia Sagrada, qual que é o propósito fundamental? Revelar Deus para os homens, não é provar a existência de Deus. A Bíblia não tem essa finalidade. A Bíblia traz para nós a revelação de Deus, sobre Deus, qual a vontade de Deus, o que Deus espera de nós e qual é o real propósito de Deus para conosco. Então, ensinar sobre Deus e seu relacionamento com a humanidade. O segundo, a profecia também serve para confrontar, é exatamente isso, confrontar. Confrontar o quê? Ou seja, expor o pecado e chamar o povo ou as pessoas ao arrependimento. Nós vamos ver 2 Samuel capítulo de número 12, quando o profeta Natã vai até a Davi, que até então era rei em Israel, e todos conhecem a sua história, comete o pecado de adultério, ele também comete o pecado do homicídio, que ele manda matar o Urias, um dos seus melhores soldados. Enfim, resumindo, Deus envia o profeta Natã na casa de Davi, e o profeta usa aquela forma alegórica, não é verdade? Para poder chegar à conclusão junto com Davi a respeito do que realmente estava acontecendo e quem era a pessoa que estava praticando tal ato. E a Bíblia diz que quando o profeta Natã, depois de narrar aquela mensagem alegórica, falando a respeito de um senhor e de um viajante que chegou de viagem, um senhor que tinha várias ovelhas, outro que tinha apenas uma, e enfim, aquele que tinha muitas pegou daquele que tinha uma e matou para poder alimentar o viajante que havia chegado. E aí Natã faz a pergunta para Davi: Davi, o que deve ser feito com tal homem que tinha várias ovelhas e pegou a ovelha daquele que só tinha um? Digno de morte é tal homem. Aí a Bíblia diz que quando Natã ouve esta mensagem de Davi, Natã olha para Davi e diz: você, ou o Senhor, é este homem. Ou seja, então a profecia serve também para expor o pecado de uma nação, de um povo ou de uma pessoa e chamar ao arrependimento. O último profeta, ou que exerceu o ministério profético, que foi instituído na antiga aliança, foi João Batista. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que João Batista, quando inicia o seu ministério profético, ele entra no cenário bíblico e a mensagem dele era a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, nós olhamos para que serve a profecia na Bíblia Sagrada. Agora, no Novo Testamento, nós vamos encontrar a profecia estando relacionada ao dom de profecia, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo está corrigindo alguns problemas espirituais, desordem no culto na igreja de Corinto, a Bíblia diz que Paulo vai mencionar alguns dons, e dentre esses dons do Espírito Santo, Paulo vai mencionar o dom de profecia. Agora, é importante que o mesmo Paulo vai escrever aos Romanos sobre o dom de profecia, que aquele que exercita o dom de profecia, exercite este dom com cuidado, porque Paulo sabia que naquele período já haveria de se levantar falsos profetas. Todo falso profeta tem uma falsa profecia. O conteúdo escrito no livro do Apocalipse, ou seja, o livro das revelações, nós podemos dizer que é uma profecia, não por vontade própria, mas que o próprio texto no livro do Apocalipse vai afirmar que o conteúdo do livro do Apocalipse é uma profecia. Primeiro, está no capítulo 1, versículo 3, quando João está recebendo de Cristo, na ilha de Patmos, as revelações do que estava acontecendo e do que iria acontecer. A Bíblia diz que a ordem é:
bem-aventurado são aqueles que ouvem, são aqueles que leem, são aqueles que ouvem e são aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então, o conteúdo do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, é uma profecia. Agora, qual foi na Bíblia o primeiro homem que é chamado pelo próprio Deus de profeta? O primeiro homem na Bíblia chamado pelo próprio Deus de profeta foi Abraão. Exatamente isto, em Gênesis, capítulo de número 20 e versículo de número 7, no episódio quando Abraão está em Gerar, cujo rei de Gerar se chamava Abimeleque. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para Abimeleque e nos sonhos Deus falava com Abimeleque o seguinte: deixa ir o meu servo Abraão, ouve ele, porque ele é profeta. O próprio Deus chama Abraão de profeta. Agora vamos entender aqui algo importante. Já que vimos o que é profecia, e a profecia bíblica é digna de nossa aceitação, vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre profetada. Exatamente isso. Não se esqueça que o tema do nosso vídeo é profecia e profetada. O que seria uma profetada? É um linguajar contextualizado para nós que estudamos a Bíblia Sagrada. E, aliás, talvez você que está assistindo este vídeo, como eu, já foi alvo de uma profetada. Mas o que seria uma profetada? Profetada é uma mensagem que não condiz com a palavra de Deus e muito menos com Deus. Então, profetada é uma mensagem que não condiz com a palavra de Deus e muito menos com o próprio Deus. Ou seja, o falso profeta transmite uma falsa profecia que nós intitulamos como uma profetada. Ou seja, aquele que entrega uma mensagem errada. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas não são somente aqueles que estão ensinando errado sobre Cristo. Os falsos profetas também entregam falsas mensagens relacionadas à nossa vida conjugal, relacionada à nossa vida ministerial, relacionada à nossa vida espiritual. Enfim, os falsos profetas estão por aí. E como identificar um falso profeta? A primeira coisa que você deve observar quando recebe uma mensagem de um suposto profeta é observar os frutos da vida de tal profeta. Quem disse isso foi o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ensinando sobre os falsos profetas, ele vai comparar esses falsos profetas como árvore. E ele vai dizer o seguinte: toda árvore que produz mau fruto é uma má árvore. Este é o falso profeta. Agora, vamos entender aqui rapidamente para a gente encerrar o nosso vídeo, porque já está passando os 18 minutos. Um falso profeta é uma pessoa que não recebeu uma profecia de Deus, mas diz que recebeu. Jeremias 23:32 vai falar desses falsos profetas. E Jeremias vai repreendê-los dizendo: como vocês dizem que Deus falou, sendo que Deus não falou nada para vocês. Este é um falso profeta. Agora, para a gente finalizar, se existe a profecia bíblica, existe o dom de profecia e existem os falsos profetas que emitem uma falsa mensagem, que são considerados por nós, estudiosos da Bíblia, como uma profetada, o que podemos extrair deste vídeo de hoje? Pois bem, a profecia verdadeira ela tem um propósito. E qual o propósito da verdadeira profecia? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, Paulo vai dizer que a verdadeira profecia ela tem o propósito de edificar. Então, toda profecia precisa estar alinhada, conectada, precisa estar unida, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5,
versículo de número 20 ao 22. Eu leio este texto e nós encerramos esta nossa mensagem de hoje. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 20. Vejamos o que as Sagradas Escrituras diz a respeito da profecia. Não desprezei as profecias, examinai tudo. Olha a palavrinha que nós iniciamos no vídeo e estamos encerrando agora. Examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Eu vou concluir esse vídeo dizendo o seguinte: aconselho-te que sempre carregue consigo duas bolsas. Uma bolsa verdadeira, com fundo verdadeiro, e outra bolsa falsa, com um fundo falso. Tudo aquilo que você ouvir, seja de um pregador, seja de alguém que se diz profeta, ou seja através de uma manifestação espiritual, no culto ou no ambiente onde você estiver, que tal pessoa se levante direcionada a você, dizendo estar falando em nome de Deus, você ouça a mensagem, observa o conteúdo da mensagem, confronte a mensagem com a palavra de Deus. O que servir de fato e verdade para você, de acordo com a palavra de Deus, coloca na bolsa do fundo verdadeiro. Mas aquilo que você confrontar com a Bíblia Sagrada e você chegar à conclusão que aquela mensagem não está de acordo com a vontade de Deus, coloque a mensagem na bolsa do fundo falso. Porque aquilo que é de Deus, você guarda no coração. Aquilo que não é de Deus, você joga fora do seu coração para que você não seja contaminado. Neste período de coronavírus, no novo coronavírus, o que mais temos visto e ouvido mensagens de pessoas que supostamente referem-se como profetas e de que receberam mensagens da parte de Deus por meio de sonho, por meio de visão, ou seja, foram arrebatados o espírito. Eu não estou generalizando, mas tome cuidado para que você não seja um propagador de uma falsa profecia e, sendo assim, você será um transmissor de uma falsa mensagem e você estará transmitindo uma profetada. Que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo com algum amigo ou envie este vídeo aos seus contatos do WhatsApp e nos ajude disseminando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe.